A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, onde lemos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeiro verso de Marcos já declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já que Marcos, logo no primeiro verso, declara que Jesus é Filho de Deus, podemos dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do Filho de Deus. E eu quero mostrar no Evangelho de Marcos, pelo menos 7 vezes, que Jesus é chamado Filho de Deus. Cada vez por uma pessoa diferente, às vezes pela mesma. Mas nós vamos ver isso. A primeira menção é pelo próprio evangelista Marcos, quando ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo e acrescenta Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Mas olha só Marcos 1:11. Agora não é o evangelista Marcos que está falando, mas sim o próprio Deus, dando testemunho da filiação do seu Filho. Quando Jesus foi ser batizado por João, diz que os céus se abriram, o Espírito como pomba descia sobre ele, Marcos 1:10, para dar o contexto. E no verso 11, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só, no primeiro verso de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, em Marcos 1:11, no batismo de Jesus, a voz veio dos céus. E a voz que veio dos céus dizia: Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O Filho amado de Deus, em que Deus tem todo o seu prazer. Vamos para Marcos, capítulo 3, verso 11. E olha que interessante, quem vai falar agora em Marcos 3, 11, não é Deus, não é o evangelista Marcos, mas é um espírito imundo. Os espíritos imundos que faziam oposição ao trabalho de Jesus, eles confessavam quem era Jesus. Então nós temos Marcos 1:1, o evangelista Marcos dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em Marcos 1:11 temos a voz do céu, a voz de Deus, dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas aqui em Marcos, capítulo 3, verso 11, temos um espírito imundo. E os espíritos imundos, e aqui está no plural, os espíritos imundos vendo, prostravam diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Filho de Deus. Então temos o Filho de Deus, Tu és o meu filho amado, Tu és o Filho de Deus, a confissão dos espíritos imundos. Marcos capítulo 5, versículo de número 7, nós também vamos ter outro endemoniado confessando que Jesus é o Filho de Deus. E olha como lemos aqui em Marcos 5, versículo de número 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Olha aqui não é só Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo.
Então temos o Filho de Deus, logo no primeiro verso de Marcos, confessando que Jesus é o Filho de Deus. Temos no batismo de Jesus o Pai dizendo: tu és o meu Filho amado. E agora temos um espírito imundo dizendo: tu és o Filho de Deus. E em Marcos 5:7, o endemoniado gadareno dizendo: Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo. Olha, se até os demônios confessam que ele é o Filho de Deus, por que eu e você não vamos crer nele? O Filho de Deus, tu és o meu Filho amado, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo. Vamos a outra confissão de Deus, no Monte da Transfiguração. Marcos capítulo 9, verso 7, nos fala que Jesus subiu ao monte e se transfigurou diante deles, e eles ficaram assombrados. E olha Marcos capítulo 9, verso 7, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então temos dois testemunhos do próprio Deus, que Jesus é o seu Filho, um no batismo, o outro no Monte da Transfiguração, e temos o testemunho de espíritos imundos e do endemoniado gadareno. Vamos agora a outra pessoa que se opunha a Jesus, mas que de uma certa forma vai perguntar a Jesus se ele é o Filho de Deus, é o sumo sacerdote. Olha só, Marcos 14:61, mas ele calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? O Filho do Deus bendito é a pergunta do sumo sacerdote para Jesus no Sinédrio. És tu o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo? E Jesus vai responder: eu o sou. Eu o sou. E aí isso vai levar Jesus para a cruz. O fato de ser o Filho do Deus bendito, eles achavam que ele blasfemava. Então temos o Filho de Deus, tu és o meu Filho amado, tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, esse é o meu Filho amado, o Filho do Deus bendito. E para terminar, a confissão do centurião, Marcos 15:39, e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente o Filho de Deus, resumindo. Verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, temos no Evangelho de Marcos o Evangelho do Filho de Deus. Marcos 1:1, o Filho de Deus. Marcos 1:11, tu és o meu Filho amado. Marcos 3:11, o espírito imundo diz: tu és o Filho de Deus. Marcos 5:7, o endemoniado gadareno declara que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Marcos 9:7, na transfiguração: esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Marcos 14:61, sumo sacerdote, o Cristo, o Filho do Deus bendito. Marcos 15:39, verdadeiramente o Filho de Deus. Creia no Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, dê um sinal de joinha, faça um comentário. Tudo isso ajuda o algoritmo a entender que os nossos vídeos são de importância. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.